Pessoal do canal Brasil Notícias, 27 de junho de 2019, parece que hoje é o dia, gente. De um lado, Lulinha, pobrezinho do bichinho, que não tem dinheiro, que estão pedindo aí dinheiro pra ele, né, uma esmolinha pra ajudar ele e os filhos, teve 78 milhões de reais bloqueados. Engraçado, né? Será que foi né, enfim, tá na matéria, gente, que eu publiquei agora há pouco, né? Juiz da Lava Jato... bloqueia aí, né? Manda bloquear 78 milhões do pobrezinho do Lula. E agora Jorge Cajuru, calcanhar de Aquiles de Gilmar Mendes, aparece com provas e ainda protocola uma visitinha para o Gilmar lá na CCJ. Vamos ver essa matéria? Vamos lá. Tá aqui ele, olha ali, ó. Vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, ajuda a gente, aperte nas notificações e vamos à matéria, gente. Olha só, Cajuru relata podres de Gilmar e protocola requerimento para que o ministro compareça ao Senado. Gilmar Mendes, né, como chama aí o José Nome Pinto lá, né? Vamos lá. O senador Jorge Cajuru voltou sua artilharia novamente para o ministro Gilmar Mendes. Durante sessão realizada no Senado Federal, Cajuru anunciou o requerimento que acaba de protocolar, no sentido de que o magistrado do Supremo Tribunal Federal, STF, seja chamado a prestar esclarecimento sobre casos rumorosos nos quais foi o principal protagonista. Pula aqui. O senador enumera todos os casos que envolvem Gilmar, segundo ele, um interlocutor de políticos em situações com sentido republicanos questionáveis. Fatos gravíssimos como conversas com Aécio Neves e o ex-governador de Mato Grosso, Silva Barbosa, são mencionados. Por fim, Cajuru anuncia que tem em mãos um e-mail com uma conversa entre Gilmar e um veículo de comunicação conhecido no Brasil, com conteúdo sinistro. Gilmalzinho. Vamos ao vídeo aqui, vocês querem ver ele falar? Fala, Cajuru. Senhor presidente, entrei com um requerimento na CCJ, qual seja, convidar, pois não posso convocar, o senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, a comparecer à CCJ a fim de prestar imediatas informações sobre as conversas telefônicas gravadas entre ele, ministro do Supremo, e o então senador e agora deputado federal Aécio Neves. Da mesma forma, prestar esclarecimentos sobre conversa tornada pública entre ele, Gilmar Mendes, ministro, e o então governador do Mato Grosso, Silva Barbosa, no dia em que este foi preso. Justifico, para concluir, de há muito vem se tornando público o fato de que o ministro Gilmar Mendes é constante interlocutor de políticos e algumas de suas conversas têm seus sentidos republicanos questionados. Como explicar, por exemplo, que um senador peça a um ministro do Supremo que interfira em votação em uma das comissões do Senado? Isso teria acontecido durante a tramitação de um projeto de lei que endurece as punições para autoridades que cometem abuso. A votação aconteceu no dia 26 de abril de 2017. E em áudio divulgado, Aécio Neves pede ao ministro Gilmar Mendes que interfira junto ao então senador Flecha Ribeiro para que ele acompanhe o posicionamento de Aécio na votação. Isto é grave ou não? Ou grave foi vazamento do ministro Sérgio Moro, que veio à CCJ e ficou aqui por 12 horas prestando esclarecimentos. Se ele veio, por que Gilmar Mendes não pode? No geral, são mais de 40 conversas gravadas entre Gilmar Mendes e Aécio Neves. Uma delas em 25 de abril de 2017, data em que o ministro Gilmar Mendes deferiu o pedido para que Aécio não prestasse depoimento marcado para aquele dia. Precisamos de esclarecimentos também sobre o telefonema feito pelo ministro em solidariedade ao então governador do Mato Grosso,
em maio de 2014, logo depois de sua prisão. E fecho. Tenho em mãos, com exclusividade, um e-mail onde se conversa o ministro Gilmar Mendes com um veículo de comunicação conhecido no Brasil, e o diálogo é super sinistro, é super grave. Portanto, registro aqui este requerimento já protocolado na CCJ, e como é um requerimento e é um convite, só esperamos que ele tenha a dignidade que teve o ministro Sérgio Moro de, na qualidade de juiz, comparecer à CCJ. Gente, vou perguntar pra vocês. Vocês acham? Ó, você viu que ele falou, é um convite, já que ele não pode intimar, né? Pergunta, vocês acham que Gilmar Mendes vai dar as caras no Senado? Respondam nos comentários. Gostei da comparação dele em relação ao Sérgio Moro, ele colocou um ponto bem interessante, né? Se as mensagens do Sérgio Moro, que não prova absolutamente nada, foram razão para a convocação do Moro, né, lá na CCJ, e as do Gilmar Mendes, que são muito mais comprometedoras, né, são muito mais. A questão é, Gilmarzinho vai dar as caras lá? Eu não sei quem foi a pessoa aí, né, foi uma inscrita aí, chama ele de Beisola. Eu tava olhando depois, rapaz, parece mesmo. Depois eu tava olhando o Beisola não, o Gilmar. Não é que ele parece um pouquinho com o Beisola, mas deixa pra lá isso aí. Eu só quero saber, gente, o telefone tá tocando, depois eu atendo. Eu só quero saber se Gilmarzinho vai comparecer lá na CCJ do Senado. Protocolado foi o pedido, né? Vamos aguardar. Agora eu acho muito difícil ele aparecer pelo seguinte: Sérgio Moro não tinha nada a temer, porque não devia absolutamente nada. A questão é, Gilmar tem muita coisa para explicar e dificilmente ele consegue explicar. Agora tem um detalhe, né? Dependendo de quem estiver na cadeirinha lá, será igual o Glenn Greenwald ou Verdval, né? Será mais ou menos elogiado, blá 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 blá, aquela coisa toda. Porque infelizmente, né, a comissão da CCJ é composta aí por uma grande galera envolvida na Lava Jato e que tá com bichinho preso lá no STF, né? E se também não acontecer do Davi Alcolumbre interferir aí, né? Porque também é outro, né? Que tá com o bichinho preso lá cortando cebola, né? Não passa nem agulha, alfinete, né? Por causa dos processinhos dele lá, dos negócios lá. Então tá aí, gente, vamos aguardar. Jorge Cajuru fez o pedido. Agora vamos esperar para saber se ele comparecerá. E o engraçado é o seguinte, Sérgio Moro não esperou o convite, viu? Sérgio Moro disse, ó, tô chegando por aí, se ajeitem que eu tô chegando, né? Enfim, tá aí. Vamos ver a diferença agora, né? Ontem, um desembargador, antes de ontem, um desembargador falou assim, já que é para julgar o Moro, vamos julgar Gilmar Mendes junto. Vamos colocar os dois para ver quem é que pesa mais. Porque o que o desembargador quis dizer? Se o Moro, que não tem nada contra ele, merece ser julgado, então por que também não coloca Gilmar Mendes, que tem muita coisa envolvendo esse camarada? Tem muita coisa estranha. O cara solta todo mundo, né? Você viu ele falando aí a solidariedade que o cara... Que o Gilmar Mendes teve lá com o cara que foi preso? Solidariedade com Lula também, vocês lembram, né? Acho que foi ele, se não me engano, foi ele que ligou lá, né? Pra... Enfim. Tá aí, gente, a questão, né? Eu acho engraçado. Essas coisas não são parcialidades. Falar com envolvidos, como o Gilmar, por exemplo, da mais alta corte, né? Tentar interferir em processo. Não, isso não tem parcialidade. Agora o Moro, umas conversinhas vagabundas que publicaram aí que não tem nada a ver com nada, aí sim, esse tem parcialidade. Tenha santa paciência, né? Dá-lhe Moro neles e vamos ver se Gilmarzinho tem a mesma hombridade, se é que ele sabe o que é isso. Canal Brasil Notícias, fui, gente!